Mulheres que Lutem no Ar, o seu podcast sobre televisão que topa tudo por entretenimento. Eu sou o Gabs e tenho dois recados. O primeiro é que vamos falar sobre Domingão com o Hulk. Será que melhorou? Será que tá bom? Vamos comentar tudo sobre isso. E o segundo recado, não menos importante, é que temos um convidado mega especial aqui, diretamente do TV História do Seco. Seja bem-vindo novamente. Obrigado, Gabs. Prazer participar aqui mais uma vez. Pronto para falar sobre de Domingão com o um Hulk? assunto surpreendente, digamos assim. O assunto mais surpreendente, antes da gente entrar nesse assunto, eu já vou pedir para a galera deixar o like, né, se inscrever no canal do YouTube, principalmente seguir a gente nas listas de podcast. Agora no Spotify o pessoal pode ver nossa carinha aqui, Então qualquer referência visual que a gente fizer, o pessoal pode ir lá no Spotify e assistir a gente, que também é legal, né, no ônibus, claro, indo para a faculdade, indo para o trabalho, e a gente também se preparou, a gente tá bonito, né, Então, exatamente. Então, sem mais arrumado. Sem mais delongas, porque a gente tem muita coisa para falar sobre esse programa que realmente surpreendeu, né? Porque, a verdade é uma só. Começou meio ruim, para não falar inteiro, né? Do Domingão com o Hulk. Mas você acha que a culpa foi da Globo ou do Hulk, da equipe do Hulk, da galera do programa? Eu acho que foi dos dois. uma conjunção de fatores ali. O grande problema, acredito eu, começou no momento em que o Faustão anunciou que ia para a Band, antes do fim do contrato. Acho que ali a Globo já ficou melindrada. Era um ano comemorativo, né? Eles iam encerrar o Domingão do Faustão lá em cima, assim, segundo eles, ia ser o ano da despedida, como foi do Jô Soares, né? Quando o programa do Jô chegou ao fim. Mas aí o Faustão anunciou e a Globo se viu meio perdida. Aquele momento em que ele se afastou um domingo por conta de um problema de saúde, foi onde a Globo falou, não, a partir de agora chega, né? Acho que eles deram meio que, não vamos manter a estrela de outra casa no ar, não é mais o nosso contratado, vamos tirar ele daqui. Aí veio o Leifert, aí acho que o Hulk ficou um pouquinho melindrado. Enciumado, porque todo mundo gostou muito do Leifert ali na frente da Dança dos Famosos, e acho que aí precipitaram as coisas, vamos encaixar o Hulk logo e vamos do jeito que dá. Eu acho que ele começou muito mal porque ele simplesmente levou o Caldeirão para o domingo. Isso. E assim, e tinha uma outra coisa que eu acredito que pegou muito nesse início, que era a pretensão política dele. Então ele chegou para o domingo muito mal visto. O Hulk veio fazer campanha, né? Ano que vem ele sai. Tinha muito comentário a respeito disso. Ano que vem ele não vai estar mais aqui porque ele vai se candidatar. A Globo fez errado e não sei o que e tal. Acabou que tudo foi muito surpreendente em termos de TV. Acho que 2021 foi um ano que mexeu bastante com a gente, assim, porque ninguém esperava a saída do Leifert, por exemplo, né? Isso, verdade. Que alguns já apontavam como sucessor do Hulk, caso ele saísse. O Mion não era para TV aberta, ele entrou no Caldeirão porque o Hulk resolveu se transferir antes da hora para o domingo. Então, acredito que assim, o cenário todo acabou afetando aquele início de Domingão com o Hulk, ficou bem assim, bem aquém do esperado, do prometido, assim, do que a gente achava que ia ter no domingo com ele. E só para lembrar para o pessoal aqui, fazer uma lembrança rápida, tudo deu errado, né? O que você falou foi perfeito. Ele trouxe o programa do sábado apenas para o domingo, não tiveram tempo de se programar, é um programa muito diferente. Além de tudo isso, deu tudo errado, né? Eles colocaram um jogo para começar após um Brasil e Argentina, que acabou não acontecendo. Foi. Né? Naquele lance lá da Anvisa, que a Anvisa entrou. Depois disso, ainda o programa estava gravado, que isso é uma coisa que a gente vai comentar depois, que o Hulk gosta de um programa gravado, né? Então, aquele programa gravado fez o Hulk falar que foi um jogaço de bola, o jogo não aconteceu, foi uma furada, né? Mas são coisas que acontecem na televisão. E ainda naquele mesmo programa entrou o bloco errado do programa, né? Tudo isso a galera pode ver naquele documentário, né? Que a Globo lançou no Globoplay, do Domingão com o Hulk, né? Daquele bastidores dessa mudança que foi tudo muito diferente, tudo muito louco. E eu concordo com você. Eu acho que a culpa da Globo, nessa desorganização, a gente fazia tempo que a gente não via a Globo tão desorganizada, né? Perdida. Acho que essa é a palavra. A Globo perdida. Parece que ainda continua, né, um pouco perdida. Mas acertou.
Eu acho que está tentando se organizar, mas ainda tem coisas ali que ela precisa resolver e logo, assim. Acho que tem o entretenimento da Globo deu uma caída muito brusca nos últimos tempos, assim, no geral, todos os programas, eu acho. E tem uma coisa, Du, só para acrescentar aqui, é que eu acho que a Globo subestimou a substituição do Faustão. E uma coisa que você falou, pegou mal o lance de não ter tido uma despedida à altura do que o Faustão prestou para a empresa durante esses 30 anos. Então, foi uma coisa chata, o Hulk já entra como aquele professor substituto. Professor substituto que a galera gostava muito do professor anterior. Aí, por mais que o pessoal fale que o Faustão é chato, que o Faustão é isso, é aquilo, o Faustão é um cara que tá há 30 anos na nossa televisão, né? Você acha que pegou mal essa troca da Globo? Eu acho que pegou mal a forma como foi conduzida toda a história, tanto pela Globo quanto pelo Faustão. E acho que faltou, assim, de repente, eu acredito que o Faustão ficou muito chateado, ele não esperava, eu acho, porque se fosse, ele sempre foi muito polido, o Faustão sempre foi muito preocupado com a imagem dele, assim, né? Você não ouve falar um escândalo com o Faustão, não tem isso, né? Não. Nunca aconteceu nada nesse sentido. Então, assim, eu acho que quando a Globo comunicou que não ia ter mais o Domingão, ofereceu um horário menor, eu acho que ele se sentiu muito desprestigiado. E aí teve esse anúncio do acordo com a Band, que eu acho que deixou a Globo putíssima, né? Vamos falar um português bem claro. Né? Exato, bem brava. Mas eu acho muito que... muito bravo. E então aí... tem todo esse combo, você acha, então, do Faustão, mais a Globo? Eu acho que tudo afetou. Eu acho, inclusive, que o Faustão ainda não fechou esse ciclo com a Globo. Eu não sei, acredito que daqui a um tempo ele vai fazer alguma coisa tipo Xuxa. Vou voltar aqui para passar essa história limpo, porque ele tá preso ainda no Domingão, né? Já é um outro assunto, mas eu acho que ele não conseguiu nem se libertar daquela coisa do domingo ainda, né? Que ele tinha tão forte, assim, essa imagem tão forte dele associada ao domingo. Quando teve a transição, eu acho que até a manutenção do título, embora seja um título forte para o domingo, pegava mal, né? Tanto que evitaram associar o Hulk de imediato, era Domingão primeiro, antes de tudo, né? Não era Domingão de mais ninguém, era só Domingão, agora que é o Domingão com o Hulk. Exatamente, né? E tem uma coisa que a gente pode falar desses erros, eu acho que o principal que eu posso apontar é o Hulk ter levado o assistencialismo para o domingo, né? É bom lembrar que o povo brasileiro já está muito cansado dessa política, aí a situação do país é muito cansativa para todo mundo, ninguém aguenta mais vendo um país tão ruim, tão desigual, com tantas brigas, aí você levar assuntos pesados também fez o pessoal falar, putz, aí lá vem o Hulk no domingo, já com acabou drama, meu final de semana com drama, então você acha que isso também, naquele começo, isso também pegou um pouco mal, né? Eu acredito que sim. Eu acho que o pessoal está um pouco cansado dessas pautas assistencialistas, assim, já tem um tempo, a gente vê aí a Eliana, que não está bem, embora ainda consiga ali a vice-liderança, ela já não tem um impacto que o Domingo Legal do Portiolli tem com um programa para cima, um programa alto astral, né? Ela sempre derruba a audiência do Portiolli. Então, acredito que o pessoal está meio cansado. O Faro também abriu mão do assistencialismo, e aí o Hulk voltou, foi para o domingo levando isso tudo, e num momento muito problemático para ele, que era esse momento da política. Ele vai ser candidato, ele vai, não vai, ele está fazendo caridade com pobre porque ele quer ser candidato, né? Isso. Tinha muito disso. O Hulk tá lá mais uma vez agradando pobre, a gente lia no Twitter, porque ano que vem ele tá na eleição. Então, acho que essa opção, a princípio, pelo assistencialismo, também prejudicou bastante. Era algo também que a gente tinha muito associado ao sábado, né? Isso. Com o Caldeirão. Tanto que quando o Mion veio com o Caldeirão e aquela vibe toda assim, divertida e tal, positiva, a galera marcou, né? Na hora, né? Era outro programa, era uma coisa diferente, era uma novidade. O pessoal caiu de amores pelo Caldeirão, porque estava cansado já do assistencialismo no sábado. Exato. Aí o Hulk leva tudo para o domingo, então complicou bastante. Mas aí veio 2022 e a promessa da produção do Hulk era que eles iam melhorar o programa a partir de 2022, o programa ia mudar, ia receber investimentos. O fato é, a pergunta da Thumb, né? Se o Domingão melhorou e se o Hulk deu a volta por cima. E aí eu vou colocar uma questão aqui, que esse momento para mim é muito emblemático.
é quando o Hulk entende o que é o domingo, entende que o Domingão ele tá ali para servir a Rede Globo, né? Tanto aproveitar o boom de Pantanal, trazer grandes artistas para cantar. Então parece que esse momento para mim é muito emblemático, né? Da Isabel Teixeira, que é a Maria Bruaca, você até pode falar melhor que eu, chegar lá, fazer a Maria Bruaca, um programa mais leve e divertido, né, Du? Sim. Eu acho que o Domingão é bem isso que você comentou, tá a serviço da Globo, né? Ali é a grande vitrine de toda a grade da Globo. Tudo que está bombando vai para o Domingão, não tem jeito, né? Mas assim, Uhum. quando ele começou a perceber isso, quando ele levou o Pantanal para o domingo, quando ele foi visitar as locações, quando ele deu para o público aquilo que o público estava buscando, que Pantanal foi um fenômeno, né? Assim, começou a levar os cantores a falar de trilha sonora. Eu acho que ali ele entendeu realmente isso, que o Domingão é a festa da firma, né? Isso. Eu acredito que ele já tinha percebido alguma coisa nesse sentido com o Melhores do Ano. Isso foi muito bom, né? Foi muito bom, Paulo Vieira ali interferindo, né? Isso. Contando piada, tirou o Hulk um pouco daquela coisa sisuda que ele vinha adotando há um tempo, deixou ele mais. Daquele pedestal também, deixou ele mais humano, Exato. né? Tirou ele disso, né? Assim, brincou, inclusive, com a ida dele para o domingo e tal. Eu acho que ali ele conseguiram tirar o Hulk desse posto de inatingível que ele estava mesmo, meio assim, desde quando ele começou com essa questão política. E aí, com o Pantanal, acho que ele aproveitou bastante e eu acho que sim, melhorou muito por conta dessa limpeza de imagem dele. Isso. Porque eu acho que ele se afastou do assistencialismo, ele declarou que ele não ia mesmo se envolver com política, então acho que a partir dali ele conseguiu se desvincular um pouco daquele Hulk dos últimos tempos, e também pela produção entender isso, que ali é uma vitrine do que está rolando, bombando, o pessoal quer ver, o pessoal quer se divertir, quer chegar no fim do domingo e tirar o pé do acelerador e simplesmente embarcar ali num quadro interessante, numa coisa mais suave. Eu acho que aí a percepção começou lá no Melhores do Ano e Pantanal, essa repercussão toda de Pantanal reforçou. Além, Reforçou. claro, da mudança dele, né? Exatamente. Eu acho que o Hulk ele começou a entender, demorou para ele entender o que é o domingo, ele sentiu o peso de substituir o Faustão, que não é moleza, mas Sim. ele chegou a. Quando eles entenderam, eu acho que o programa começou a andar nos trilhos. Eu acho que o Hulk, apesar de muita gente criticá-lo, eu sou um defensor dele. Acho que ele talvez não seja o apresentador mais talentoso da TV brasileira, mas talvez ele seja o cara que mais se cerque de gente talentosa e abre espaço, como ele abriu para o Sim. Paulo Vieira, para o Rafael Portugal. E aí entra uma coisa que eu achei que foi um grande acerto dele. Um grande acerto. Pegar um quadro americano que já deu muito certo pelo mundo, que é a Batalha do Lip Sync, que é a dublagem, né? A velha e boa dublagem, né? E trazer para o programa e deixar o programa ainda mais leve, ainda mais divertido. Um programa realmente de auditório, né, Edu? Sim, é a zoeira, né? É Isso. aquele quadro que você vê. O meu marido fala muito isso, mas esse quadro é muito ruim. Mas a gente vê porque é gostoso você rir de alguma coisa, de alguma bobagem do Stablish fazendo o Fred Mercury de novo, Isso. do Paulo Vieira de Frozen. É aquela coisa de você simplesmente se divertir, não precisa de mais nada, né? Você tá ali só para curtir o seu fim de noite, assim, não tem mais nenhuma outra preocupação, né? É domingo, se eu não tiver esse momento de respiro, né? Acabou. Como é que eu vou encarar uma semana num país tão pesado como você comentou que a gente está vivendo? Eu acredito que o quadro serviu muito, assim, e tem um outro quadro que eu gosto bastante, que eu acho que serviu muito, que eu acredite em quem quiser, né? Acho que é esse o nome mesmo. Acho que os dois ajudaram demais, assim, o Hulk nesse momento. Eu acho. No caso da batalha, a gente viu que quem se jogou mais chamou mais atenção. O da Agatha Moreira com o Runner Cadete, por exemplo, eu achei sem gracíssima, porque os dois pareciam que não estavam envolvidos ali. Então, o convidado também determina muito, assim, né? Conta muito. Eu acho que isso o programa, o quadro embalou quando tinha convidados dispostos a se jogar, como a Sabrina, como o Edu, o Paulo Vieira.
Exato. A semana passada foi a Débora Seco, né, com a Larissa Manoela. Achei que as duas também estavam super entregues ali. Os Peões de Pantanal, Zé Loreto com o Leandro Lima, mandaram Foi super. maravilhoso. Eu acho que tem uma questão que você falou, que tem um lance, né? O Hulk, ele é um cara que ele não é um showman igual o Silvio Santos ou o Sim. Faustão. Ele precisa de outras pessoas para que possam ajudá-lo, né? Então os convidados são ainda mais importantes, as pessoas que estão do lado dele são muito mais importantes. Aí a gente chega num ponto que é a aposta que ele fez no carisma dos convidados dele. E aí aqui a gente Sim. não pode deixar de citar a dona Déa Lúcia, que é a mãe do Paulo Gustavo, maravilhosa. Minha Mãe é uma Peça, e realmente ela provou que ela é uma peça. E uma das coisas mais legais foi o fato que o Paulo Gustavo previu isso, né, no filme dele, né, que ela seria uma estrela de Sim. televisão. É uma coisa muito poética, muito legal. E realmente a dona Déa Lúcia traz uma luz para o Caldeirão, para o Domingão, muito diferente, né? Eu acho que a Déa Lúcia foi um presente que o Paulo Gustavo deixou pra gente, assim, né? Porque ele tinha essa missão de alegrar a gente sempre com os filmes, com os espetáculos, principalmente com Minha Mãe é uma Peça que é uma unanimidade. Acho que eu nunca Isso. ouvi ninguém questionar o filme, condenar o filme, criticar por alguma coisinha assim. E eu acho que a Déia era essa mãe que a gente já conhecia através da interpretação dele, né? Uhum. E que o Hulk agora colocou na TV, eu acho que também para conquistar esse pessoal, essas mães, né? A gente sabe que o público de TV é majoritariamente feminino, né? Sim. Ali numa faixa acima dos 30, ou mais, né? Acima dos 60 ali. Então, quando você tem uma figura tão próxima desse público, eu acho que você tá chamando, olha, fica aqui porque o programa é para você também, né? Isso. E isso é uma coisa interessante do Hulk que você comentou dele sempre precisar de alguém. Isso vem desde sempre, né? Tava pensando aqui, no H ele tinha Tiazinha e a Feiticeira, o H com o Luciano Huck aconteceu depois das duas, né? Depois Isso. os Gêmeos, se eu não me engano, também na época do H. Quando ele foi para a Globo, ele tinha o Emílio Surita com Isso. Bola. E o Caldeirão também demorou para engrenar, para ele entender que ele não estava falando só para aquele jovem que assistia a Band, né? Ele estava falando para uma plateia muito maior. E eu acho que é isso que ele entendeu agora no Domingão também. Então, os primeiros convidados, se a gente for lembrar, é aquela turminha que vai para Angra dos Reis com o Hulk e Angélica, né? Isso. Era só Carolina Dickmann, Preta Gil e tal. E Fernanda agora ele Paes entendeu. Leme. Ele entendeu que não, ele tem que também abrir o leque, né? Ele tem que Isso. conviver com os atores das novelas que estão no ar, ele tem que levar a dona Déa Lúcia, porque o público dele é mais velho e quer uma figura, quer se sentir representado. Lívia Andrade, que é um tipo extremamente popular, É esse né? ponto que eu queria falar com você, porque a aposta da Lívia Andrade escancara isso, né? É a Globo tentando ser um pouco Total. mais SBT, tentando É, ser um pouco mais descolada, um pouco menos profissional demais, aquele profissional no lado negativo de ser muito sisuda, terno e gravata, não. A aposta na Lívia Andrade é um pouco mais leve. Eu ainda acho que ela não se encontrou completamente ainda, ela não está à sim. vontade. Eu ainda acho isso, porque com o Silvio Santos também ela era extremamente à vontade, né? Ela Mas ainda tá tá indo meio bem. reticente, né? Assim, Isso, será que tá eu com posso? medo. Será que eu vou? Será que eu não vou? Eu acho que ela teve um momento mais assim com a Larissa no dia da batalha, que ela fez a professora de carrossel. Isso. Ela reverenciou essa história dela, que é uma história também muito bonita, porque a Lívia começou desacreditada, né? Aquela coisa, ela é protegida do Silvio Santos, ela é só um Sim. corpo, não sei o quê. E ela conseguiu agregar muito para o Fofocalizando que ela fez, para o Jogo dos Sim. Pontinhos, que é só puxar saquismo do Silvio Santos, ela estava ali para confrontar. Então, Isso. ela é uma figura muito interessante que cresceu demais nesses anos todos de TV que ela tem aí, né? E eu acho que o fato de ter uma figura tão popular quanto a Lívia, tão ligada à imagem do SBT, tira a Globo um pouco desse pedestal, porque a Globo é meio aquele militante de Twitter, né? Assim, Isso. ela leva todo mundo que é engajado, que entende de tudo, que sabe de tudo, que faz reunião no apartamento do Caetano para mudar o mundo. Ela privilegia esses convidados. Sim. E aí, a partir do momento em que ela começa a conversar com com outras celebridades, com outro tipo de público, eu acho que é quando ela se torna realmente uma opção para todo mundo, para quem está ligado na TV aberta. Olha, o nosso programa contempla todos, né?
não é só a galerinha riquíssima, não é só o pessoal, os influencers, não é só o filho de famoso que está aqui, não é só essa galera que vem para lacrar, a gente está aqui para falar com todo mundo, para tentar entender todo mundo, a gente está aqui para vocês, né? Isso. Estamos à disposição. A TV é o sofá de casa, né? Não é cada um no Exatamente. seu quarto. Então, eu acho que você tem que agregar e falar com todos os públicos. Você tem que falar com quem vota no Lula e quem vota no Bolsonaro, quem vota ali, quem vota no Lula. É você conversar com todo mundo sem fazer distinção. Exato. E o que você falou é perfeito. Quando a Globo parar de olhar o Twitter e a repercussão do que os influencers de Twitter vão achar, ela vai conseguir se aproximar de volta para o público. Eu acho que esse caminho já está sendo feito. Agora, a gente tem com o Pantanal, né? Isso, Pantanal, acho que foi isso, né? Você entra na hashtag de Pantanal no Twitter, a galera tá falando, ai, fracasso, não chega a 35 pontos e não sei o quê. E a novela tá na boca de todo mundo. Você para numa fila de banco, tem alguém falando em Pantanal. Você para, você vai no posto de gasolina, estão falando, quer ir embora, né? Eu vi um frentista aí, não aguento mais, quero ir embora, tô igual a Juma, não sei o quê. Então, acho que isso, assim, a Globo precisa entender que ela não tá, embora seja super válido abordar todas as pautas e tudo mais, ela tem que entender que ela fala para um público que ainda não está nesse patamar, que ainda tem um comportamento diferente, que ainda pensa diferente, ainda vota em Bolsonaro, como você comentou. Então, acho que é isso que o Huck também entendeu, né? Eu não estou falando só para o meu eleitorado, assim, digamos. Eu acho que esse é o ponto principal. Mesmo você falou tudo. Agora, você sabe que o Eles que Lutem sempre tem aquele ponto, né? Tranquilo e também tem a polêmica, né? Eu quero saber o que o Huck. O programa a gente já entendeu. A resposta também melhorou muito. Para mim, é o programa que mais surpreendeu em 2022. Sim. Porque eu não tinha expectativas nenhuma sobre o Domingão. E ele deu um belo de um salto, né? Um belo de um salto de qualidade, de entretenimento. Então, por mais que as pessoas não gostem tanto do Huck, tem algum olhar meio até preconceituoso, até ele já tem aquele carinha de sapatênis, como o pessoal diz. Porém, a gente tem que falar o que é verdade. Ele deu a volta por cima, isso é fato. Total. Mas o que ele precisa continuar fazendo? O que você acha que ele precisa manter no Domingão? Eu acho que é esse desprendimento aí que a gente está vendo agora dele com a Eva, ainda que ele não tenha dançado muito nesse dia. Mas eu acho que o fato dele se dispor a fazer as coisas, dele se dispor a estar ali com os convidados, a ouvir todo mundo, eu acho que isso vai continuar agregando muito para o programa, assim. Eu gosto muito dos quadros agora, acho que ele tem tido boas opções. O Quem Quer Ser um Milionário que volta essa semana eu já não acho tão interessante, eu acho um quadro um pouco maçante. Eu espero que a condução dele seja um pouquinho diferente, não seja tão previsível como ele conseguiu mudar um pouquinho do The Wall lá também. Mas eu acho que é isso, ele tem que continuar investindo no popular, continuar investindo no que está fazendo sucesso, continuar conversando com todo mundo, figuras carismáticas sempre, ele precisa disso, é uma muleta muito interessante para ele, Déa Lúcia, o Rafael Portugal, o Paulo Vieira também, como no Melhores do Ano, esse ano como convidado ali, eu acho que ele precisa continuar investindo em ter ali no palco. Ele é a estrela, claro, né? O dono do programa, mas ele precisa continuar mantendo isso, de ter os convidados ali em volta dele, de ter esse papo. Sim. De ter outras opiniões, as interações ali, né? A dona Déia, por exemplo, tira ele do conforto, do lugar comum. Ela fala coisas que muita gente não falaria para o Huck, né? Ela não precisa dessa carreira na televisão, então é mais legal, né? Não precisa se impor em nenhum filtro, né? Assim, que eu acho que é o que a Lívia vem fazendo, que ela também não precisa, ela pode ser ela própria ali. Eu acredito que o caminho seja esse. E a rotatividade é importante, assim, os quadros, a gente está vendo o Mion agora, o pessoal, todo mundo questionando o Caldeirão, porque os quadros não mudam, né? Mudou e voltou, sobe o som, né? Ou então muda e vem o toque de caixa, que é uma coisa, assim, antiga, que acho que não valia a pena ser resgatada, diferente dessa coisa de descobrir a música, que é interessante, eu acho que não valeria a pena o resgate. Então, agora volta o Tem ou Não Tem também, né? Acho que já estão gravando, a Globo anunciou na chamada. Então,
precisa ter essa mudança de quadro, precisa mudar um pouco o conteúdo, precisa surpreender sempre, ter uma novidade, ter alguma coisa. Saiu uma nota, acho que na Patrícia Kogut, e isso já constava até no plano comercial do Hulk, que ele vai ter um quadro de duetos, né? A pessoa vai cantar e não sabe quem está cantando com ela vai ter que descobrir pela voz. Nossa, Também legal. é com o famoso, mas aí é aquela coisa, é o famoso e alguém importante para ele, né? Que tá ali e tal. Acho que vai ter uma coisa de emoção e tal, assim, bem forte, mas também vai ter essa brincadeira de descobrir, de tentar, né, ver quem tá ali do outro lado da parede cantando. Então, ele precisa continuar investindo nisso, nessa mudança sempre de quadro, e batalhar muito com os convidados aí, trabalhar muito esse carisma dele, que eu acho que o Hulk se redescobriu um pouquinho, inclusive nessa função de ouvinte, né? De ouvinte da plateia, de ouvinte de quem está ali no palco. Acho que ele se redescobriu um pouco. Eu acho que é um aprendizado ali para ele, porque o domingo é muito diferente do sábado. E assim, é muito complexo fazer. Então, na minha visão, eu concordo, gênero, número e grau que você falou. Ele se achou, ele precisa continuar investindo nesse humor, nesse programa mais leve, porque é isso que o povo pede. Você tem que ouvir a voz do povo. Não adianta, ele faz bem assistencialismo, ele faz bem, mas não é o que o povo pede, não é o que o povo quer no domingo. Então, ele tem que se redescobrir. Agora, nós temos dois grandes nomes, desculpa te interromper, mas nós temos dois grandes nomes do domingo, né? Quando a gente fala em domingo, Silvio Santos e Faustão. O domingo nosso foram feitos pelos dois, assim. E o que os dois sempre fizeram? Contemplaram todo mundo. Você tinha o famoso, a pessoa que estava bombando naquele momento, mas você também tinha a plateia ali se manifestando, você também tinha um anônimo. Faustão levou o cara da churrasqueira para incendiar o palco, né? Ao mesmo tempo que ele estava ali cantando com Mamonas Assassinas, estava na crista do sucesso. E o Gugu também. Tô falando dos dois aqui, mas o Gugu também marcou o nosso domingo contemplando todas as tribos, sem ignorar ninguém. Então, acho que a partir do momento que o Hulk se permite conversar, né, com o pessoal mais popular e tal, ele só tem a subir. Eu acho que comparando os estilos de apresentadores, não a qualidade, mas os estilos, o Hulk está muito próximo do Gugu, no sentido que o Gugu também era um cara que precisava dos convidados, né? O Gugu não era um grande showman. Ele era um cara que sabia distribuir a bola para todo mundo jogar e fazia isso com maestria, sem comparar os dois, obviamente, mas acho que o Hulk precisa se aproximar mais do Gugu, né? Mais da farofa. Porque o Faustão, a figura dele já chama atenção, nem que seja pelo esporro, né? Quando ele não tinha ninguém no palco, ele ia ver como é que tava o tapume atrás da Globo, mostrar os fios, né? O Gugu e o Hulk nunca tiveram esse desprendimento, eles sempre foram ali, né? Técnicos, né? Dentro daquela imagem, daquela postura e tal. O Silvio fala bobagens até hoje, mas assim, também é uma coisa que ele se sustenta, né? Sim. No palco com isso. O Hulk e o Gugu precisam mesmo realmente desse apoio sempre. É natural. Agora vamos para a parte polêmica, né? O que ele precisa abandonar de vez. Enquanto você vai pensando, eu vou falar o que eu acho que ele precisa abandonar de vez. O Hulk, semana passada, que foi semana da eleição, né? Ele fez um programa ao vivo. Mudou a grade da Globo, porque não tinha jogo, ele fez um programa ao vivo. Para mim, apesar dos erros que acontecem no programa ao vivo, o programa é muito mais quente, muito mais ligado, é muito mais emocionante. E essa falta de tudo certinho, cortadinho, bonitinho, transmite pra gente uma certa simpatia. Você fala, tá todo mundo ali se jogando, tá muito legal. O lance dele conduzir no ao vivo parece que fica muito mais legal. Apesar de a gente saber que o Hulk não gosta de fazer ao vivo, não é uma prática que ele domina, mas eu acho que pode ser uma busca legal para ele. Então, talvez, se eu fosse ele, eu abandonava esse do programa gravado totalmente, tentaria fazer um programa mais quente, mais conectado com a realidade. E você, o que Hulk precisa abandonar, senhor do Seco? Eu concordo contigo, eu acho que o programa ao vivo ia acrescentar bastante, assim. Entendo, talvez, que haja uma questão de custo, porque a Globo já vinha tentando, batalhando o Faustão para fazer o gravado. Então, se o programa estiver faturando bem, acho que até ele pode enveredar para o ao vivo em algum momento.
É claro que ele vai manter os quadros assim gravados, né? Porque tem alguns que usam uma estrutura ali, né? O próprio The Wall é fora dos estúdios Globo por conta do pé direito, não sei do quanto da É muito parede lá. grande, né? Exato. Mas eu acho que ele, para o ao vivo, seria uma boa, assim. Tem um comentário aí de que na Copa ele vai ficar ao vivo, né? Eu acho ótimo, acho que ele Sim. super precisa disso. Acho que o programa. A gente tem N exemplos de coisas que aconteceram no domingo e que bombaram os programas porque estavam ao vivo, né? O Domingão do Faustão e o Domingo Legal com o Gugu. Ou com o Portiolli também. Então, acho que o ao vivo ia agregar muito para ele. O que eu abandonaria, eu acho que ele precisa abandonar, assim, deixar de lado mesmo, é a questão do assistencialismo. Eu acho que não tem problema você fazer um Lata Velha, um Lar Docilar, desde que tenha um viés mais, assim, divertido, desde que tenha um olhar mais positivo para o quadro, né? Sim. Diferente do que era, por exemplo, nos últimos meses dele no Caldeirão, em que tudo era muito, olha, esse Brasil cheio de dificuldades e não sei o que, tal, empurrava a vibe lá embaixo. Então, acho que se for uma coisa positiva, não tem problema. Mas esse assistencialismo, assim, muito para mostrar o Brasil, que o Brasil não vê, eu acho que ele não precisa. Até porque a gente já comentou aqui, a gente está num momento tenso há muito tempo, né? Então a gente sabe como o Brasil está mal. Sim, todo mundo Você tem um sabe. quadro para falar, olha, hoje milhares de mulheres ainda estão. É necessário, mas assim, pesa demais o clima. Eu acho que poderia ser uma coisa mais suave, uma coisa mais positiva, sei lá, um casal que vai casar, que está precisando, está correndo atrás, um cara que depende do carro por uma venda, de repente, nas ruas, como ele fez com o tiozinho do ovo, há muito tempo atrás. Eu acho que aí ele poderia retomar, mas aquele assistencialismo muito pauta social, eu não gosto muito, não. Acho que ele poderia deixar de lado totalmente, assim. Eu acho que é isso, né? O programa surpreendeu muita gente. Você até falou da comparação com o Caldeirão, né? Que o Caldeirão vem sofrendo um pouco no sentido que parece que está tudo muito repetido, né? Enquanto Sim. o Hulk vem tendo investimentos, que o programa vem conseguindo mudar e encontrar quadros que ele pode apostar, quadros que ele pode deixar de lado. E o Hulk, acho que achou o tom, que eu acho que é o mais importante, né? Parou de ele tentar ser aquele programa que era o que o Faustão comandava, até porque ele pegou o Show dos Famosos, Super Dança, ele teve que fazer mais ou menos do estilo que o Faustão faz, mas, ao mesmo tempo, o programa virou o ano e parece que nada como um ano novo aí, pular 7 ondinhas para a equipe do Domingão acertar esse programa, né, Du? Esse é um outro ponto importante, né? O tanto do Faustão que ele absorveu. Eu acho que a partir do momento que agora o programa é mais Hulk do que Fausto Silva, a coisa engrenou também. Eu vi até um comentário esses dias do pessoal pedindo show dos famosos. Eu não voltaria. Eu acho que ainda é um quadro muito Fausto Silva. Eu não gostaria que voltasse, porque acho que o Hulk tá achando um caminho dele, assim. Da mesma forma que eu acredito o Faustão precisa achar um caminho sem aquela vibe Domingão. Lá na Band, né? Precisa se procurar sem essa. Precisa se reencontrar sem essa vibe do Domingão. Concordo super. É isso, gente. Domingão com o Hulk. Quem diria lá quando o programa estreou que a gente estaria falando bem de Luciano Huck, falando bem do Domingão, com toda essa mudança. E quem diria que o Hulk ia abandonar de vez o assistencialismo? Eu acho que ele não abandonou de vez, uma hora ou outra a gente vai ver alguma coisa, mas talvez não é o assistencialismo, é a abordagem, que, como o Du falou aqui, né? Então, olha a diferença. A gente meteu o pau na estreia aqui do Domingão, no Eles que Lutem, e hoje estamos falando bem. Eu acho que é isso, senhor do Seco. Eu quero agradecer demais, demais, demais a sua presença. Volte sempre, comentários sempre perfeitos. Vocês sigam o do Seco, por favor. Por favor, não me façam satisfeita, sigam o do Seco, acompanhem ele no TV História, sempre textos maravilhosos, o pessoal do TV História também maravilhoso, com conteúdo profissional, que eu acho que é o mais importante, gente de qualidade, comprometida falando sobre televisão. Então, Du, deixa seu recado aí para a galera do Eles que Lutem, e é isso, muito obrigado. Não, agora eu fiquei até perdido aqui, queria agradecer muito o carinho comigo, com o site, muito obrigado, Gabs, fico muito feliz. Pode chamar sempre, eu volto, adoro papear contigo.
Acho que o Eles que Lutem merece muito esse reconhecimento, merece muitos cliques, os views e tudo, porque ele fala de TV também com a mesma vibe nossa da TV História, com amor, né? A gente é cria de TV aberta, então a gente tem que falar de TV com respeito, com carinho sempre. Ainda quando a gente está criticando, se a gente está falando, a gente tem que falar sempre aqui com o coração aberto. Só agradecer, muito obrigado pelo contato. Sigam também Eles que Lutem, gente. Fiquem de olho. Meus seguidores que estiverem aqui nesse vídeo, sigam também Eles que Lutem. Gente. Sigam o Gabs nas redes sociais. Me elogiem, por favor, que a gente vive de elogios, né, Edu? Exatamente. Faz bem para o ego e faz bem para as nossas visualizações. Exatamente. Então não deixe de deixar o like, seguir o Eles que Lutem. Os links para seguir do Seco estão na descrição desse conteúdo. É isso, né, gente? Luciano Huck fazendo a gente mudar de opinião e queimar a nossa língua. Por isso que eu falo, a gente só comenta Eles que Lutem. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.